Eu não sei de quanta mais evidência os ocidentais precisam para perceber que o multiculturalismo está transformando a maior civilização conhecida pela humanidade em uma das piores civilizações em apenas uma geração. Eu não sei de quanta mais evidência você precisa, porque mesmo que você de alguma forma esteja vivendo debaixo de uma pedra, totalmente alheio ao seu redor, e mesmo que você more em um condomínio fechado e nunca acesse as redes sociais, mesmo assim, certamente você teria que ser um ignorante monumental de proporções bíblicas para não perceber como a diversidade está destruindo a maior civilização conhecida pela humanidade. A civilização que nos levou à Lua nos deu inteligência artificial, máquinas de ressonância magnética, tudo aquilo com que sonhamos. Tudo o que o homem das cavernas sonhou foi possibilitado por apenas uma civilização. Sim, outras civilizações no passado podem ter desempenhado um papel, mas me desculpe, na verdade, sabe de uma coisa? Não, eu nem preciso mencionar outras civilizações. Não precisamos, não precisamos. Chega de ficar pisando em ovos só porque é politicamente desagradável ou inconveniente para outras pessoas, ou porque é rude ou politicamente incorreto. Não, não. A civilização ocidental vale a pena ser preservada. Vale a pena lutar por ela. E ouso dizer, vale até a pena perder nossa humanidade por isso, porque quanto mais deixamos esse discurso de que a diversidade nos fortalece, o multiculturalismo nos enriquece. Essa ideia de que somos todos iguais é besteira. Quanto mais tempo brincarmos com essas ideias idiotas, mais radicais teremos que ser quando decidirmos coletivamente, quando decidirmos que já chega. Eu não gravo vídeos aos sábados e domingos. Sabe, isso me dá uma pequena pausa para eu poder relaxar, brincar com meu filho, refletir sobre minhas opiniões, ouvir outras pessoas e apenas observar. Ok. Bem, eu observo praticamente todos os dias o que está acontecendo ao meu redor, não só nas redes sociais. Vocês sabem, pessoal. Eu tinha esse luxo há 3 anos em Melbourne, sabe? Uma das melhores cidades do mundo, era uma das melhores cidades do mundo. Agora, toda semana vemos 2 ou 3 incidentes de multiculturalismo nos enriquecendo. Fica comigo e deixa eu contar o que aconteceu nos últimos 2 dias. Esquece a propaganda, isso, aquilo, ok? Só o que aconteceu nos últimos 2 dias. Vou começar com isso. Veja, havia um carro. Isso é em Londres. Eu acredito que aconteceu em Ealing. Eu já estive em Ealing. Acho que tem um Marks e tem um Marks Spencer lá, Marks and Spencer lá. Tem um Turtle Bay lá. Eu lembro de ter sentado lá. Eu lembro de comer curry de cabra lá, curry de cabra caribenho, delicioso. Então adivinha o que aconteceu? Um homem somali, o nome dele é Timar Ahmed Mohamed. Sim, Não é Joseph Smith, não é Robert. É Tamir Ahmed Mohamed, um britânico nascido na Somália, que foi acusado de tentativa de assassinato de 5 pessoas depois que um carro atropelou pedestres em Londres ontem. Após um carro atropelar pedestres. Sei que não é uma publicação de esquerda progressista, mas por que precisamos formular as coisas assim? Por quê? É como se uma faca simplesmente tivesse entrado na barriga de uma pessoa. Certo. Ok, espera. Você acha que foi só isso? É só isso. Isso é só um dia comum. Ok, vamos ver mais um. Outro dia, outro esfaqueamento. Desta vez em Bradford, um homem na casa dos 30 anos foi esfaqueado nas costas na rua Ederthorpe. Os serviços de emergência o levaram rapidamente ao hospital com ferimentos graves, mas sem risco de vida. Um homem foi preso. Nenhum nome foi divulgado ainda. Olha, vou te dizer, se eu tiver que apostar em alguma coisa de novo, não foi John Smith. Não foi Robert Patrick. Muito provavelmente foi outro Muhammad. Certo. Bem-vindo à Grã-Bretanha, onde mulheres não podem usar spray de pimenta, mas pessoas podem esfaquear livremente. Foram só 2 incidentes, Harry Sultan. Pare de exagerar. Agora vou contar a pior história da semana. Homem é acusado de assassinato após a morte de uma garota em Chelsea. Um homem foi acusado de assassinato após a descoberta do corpo de uma menina de 2 anos. Minha filha veio morar comigo quando tinha 2 anos. Ela tem 4 anos. Qualquer pessoa que tem filhos sabe, crianças merecem tudo. Elas merecem um começo de vida bom e seguro para que se tornem membros produtivos da sociedade. Que tenham uma vida boa. Nossas vidas, eu tenho 43 anos. Você não pensa no seu próprio futuro. Você pensa no futuro dessas pessoas. Essa menina merecia uma vida e a vida dela foi tirada na quinta-feira, 25 de junho.
Só estou relatando isso agora porque, como você pode ver, foi publicado no dia 27 de junho, numa sexta-feira ou sábado. Kevin Courgien, de 30 ou 31 anos, cidadão francês nascido na República Centro-Africana, também foi acusado. Veja, um cidadão francês também foi acusado hoje mais cedo, 27 de junho, de estupro de menor de 13 anos, e foi mantido sob custódia. Certo. Foi revelado que Kevin Courgien, o africano com passaporte francês que foi acusado do estupro de uma criança de 2 anos em Chelsea, recebeu permissão para permanecer no Reino Unido em março de 2021. Ele veio na onda do Boris e recebeu uma extensão que lhe deu permissão para permanecer até março de 2031. Você já se sente enriquecido? Veja, até a mídia caiu nessa. Até a GB News caiu nessa. Francês acusado do assassinato de uma criança de 2 anos em Surrey. Certo, esses foram apenas incidentes recentes de violência. Talvez eu tenha perdido mais alguns. Sabe, muitas dessas coisas não são noticiadas, elas não são gravadas nos celulares das pessoas. Vamos falar sobre condenações. Olhe para esta aqui. Veja este britânico condenado por assassinato depois que um garoto de 15 anos foi baleado em um parque de Londres. Deixe-me mostrar mais alguns para você. Afegãos que aliciaram uma garota de 17 anos com vodka e cigarros antes de a estuprar em grupo, depois fugiram do Reino Unido na carroceria de um caminhão. Eles foram considerados culpados. 4 deles. Certo. Vamos para a Austrália. A Austrália não está muito atrás. Como disse, não tenho mais o luxo de achar que isso ocorre só em terras distantes, como Europa ou Grã-Bretanha. Mesmo assim, toda vez que algo acontece na Europa, eu sinto como se estivesse acontecendo perto de mim, porque eu morei no Reino Unido. O Reino Unido, sendo o ancestral cultural da Austrália, é muito parecido com a Austrália, e é por isso que dói tanto. Ouça. Quantos desses incidentes ainda precisam acontecer? Quantos mais? Eles seguem manipulando o público e dizendo que isso é normal. Esse multiculturalismo nos enriquece. Veja esse enriquecimento. Carros de polícia descaracterizados cercaram um posto de gasolina em Truganina, encerrando uma onda de crimes de 5 dias no oeste de Melbourne. 6 infratores entre 14 e 15 anos. Não sei o que acontece nos subúrbios do oeste. O oeste de Sydney é um lixo e o oeste de Melbourne sempre foi um lixo, mas agora está ainda pior do que antes. Tudo depois de Footscray é simplesmente uma porcaria. 22 pessoas foram acusadas, suspeitas de uma série de invasões domiciliares. Esse suspeito não tem tempo nem para abastecer. Carros de polícia descaracterizados rapidamente cercaram o Hyundai roubado em um posto de gasolina em Tarnat. Uma detetive agarrou a porta do passageiro, mas o motorista não estava parando. Ele quase conseguiu escapar também. Bateu em 3 viaturas policiais desesperado para escapar. Mas em poucos minutos ele foi dominado. O motorista de 20 anos foi retirado do carro e algemado, assim como o outro. Oi, olha pra ele, olha naquele australiano. Seus passageiros mais jovens, a polícia apreendendo o que parece ser uma faca e uma balaclava. O grupo é acusado de realizar invasões domiciliares aterrorizantes em Lailo, Tarnat e Truganina. Suas vítimas, famílias jovens. Esta é uma família paquistanesa. Eles pegaram minhas chaves. Eles pegaram minha carteira e usaram ela em vários lugares. Nas próximas horas, as contas bancárias deles foram esvaziadas. 3 contas diferentes, eu diria, ao todo levaram cerca de $1.000. Tão traumatizados. A filha mais nova deles agora mantém uma caixa na porta da frente para impedir intrusos. Ela não queria que você dormisse porque estava com medo. Você se sente seguro em casa? Não, eu não me sinto. Ninguém se sente seguro. Nenhum de nós se sente seguro em casa. Estou te dizendo, a gente não tinha essa cultura de colocar grades nas janelas. Não tínhamos. Mas essas pessoas começaram a invadir porque, de novo, é uma questão cultural. Essas pessoas de sociedades africanas. Eles estão chegando. Eles invadem as casas das pessoas. E nossas casas têm portas muito frágeis, janelas frágeis, sem grades. Pode dar a Deus. Em outra invasão domiciliar, os supostos invasores encheram os braços e as barrigas, comendo o bolo da geladeira de uma família enquanto eles dormiam no andar de cima. 6 homens com idades entre 14 e 22 anos foram acusados desde então pela suposta onda de crimes que durou 5 dias. Pelo menos 3 deles já estão em liberdade sob fiança. Eles estão soltos sob fiança. Ainda confio muito na polícia de Victoria. Vou te contar algo. Esta é a polícia de Victoria, como pode ver.
É completamente diferente da Polícia Metropolitana. Eles são brutais. Eles estão usando uma boa quantidade de força, mas temos juízes progressistas, nossa burocracia, o serviço público, porque temos um governo trabalhista. Marquem minhas palavras, australianos, pois já vi isso acontecer no Reino Unido. Isso vai acontecer. Não, já está acontecendo na Austrália. Olhem só. Vocês sabem como a polícia britânica foi amolecida. A Scotland Yard, a Polícia Metropolitana, já foi referência. Cresci ouvindo exemplos deles, era um modelo que queríamos seguir. Mas sabem o que acontece agora? Obviamente, Nova Gales do Sul está liderando essa onda de lacração. Olhem só, eles também estão amolecendo a polícia australiana. A polícia americana já viu um vídeo mostrando a situação deles. 2 imigrantes pulavam em cima de uma viatura policial nos Estados Unidos, enquanto o policial apenas filmava de dentro do carro. 10 anos atrás, ele teria agido de outra forma. Você sabe o que aquele policial faria? Eles também enfraqueceram a polícia americana e estão fazendo o mesmo na Austrália. Por isso, respeito tanto a polícia de Victoria e acho que devemos protegê-los. Não sei sobre a polícia de New South Wales, mas suponho que sejam semelhantes. Eles também enfraquecem nossa polícia, com policiamento em 2 níveis. Após o assassinato de Henry Novak, ficou claro quais módulos de treinamento usam, pois falaram isso abertamente. Eles admitiram que treinaram seus policiais para tratar as pessoas de forma diferente. Se alguém é de uma origem étnica ou cultural diferente, trate-o de forma diferente. Por exemplo, se alguém é negro, então leve em consideração sua história colonial e entenda por que eles estão, desculpe dizer, agindo dessa forma aqui. Você deveria ser policial na sua comunidade. Você deveria ser policial na sua comunidade. Você devia ser policial na sua comunidade. Você deveria ser policial na sua comunidade. É isso que eles estão fazendo. Diga adeus à polícia australiana também. Nós tínhamos um equilíbrio perfeito de policiais usando a força necessária, mas sem serem tão impulsivos quanto a polícia americana. Estávamos à frente da polícia britânica, mas um pouco atrás da americana. E vão amolecer nossa polícia também. Vou te dar um exemplo de como a polícia do Reino Unido ficou patética. Desculpa, ainda não consegui revisar tudo o que aconteceu no fim de semana. Esse vídeo vai virar um documentário de longa-metragem. Lembra dessa mulher? Policial Lydia Thorpe. Ela é uma daquelas policiais que atendeu a ocorrência no aeroporto de Manchester, onde um dos irmãos paquistaneses bateu nela no rosto e quebrou o nariz dela. Essa mesma. Ela é essa aqui, a ruiva. Ela acredita que o trabalho policial não é sobre combater o crime, é sobre empatia. Ela quebrou o nariz por causa dessa filosofia progressista e ainda não aprendeu a lição. Não tem saída. Não tem saída, não tem jeito. Ok, talvez a gente ainda não esteja pronto para falar sobre isso, mas acho que vamos chegar lá. Acho que o tempo para debate já passou. Tem que bater o pé. Então isso foi a Austrália. Ok, deixa eu te mostrar mais uma coisa. Ainda não terminei. Então isso foi a Austrália. E a Europa? E do outro lado do canal? O que está acontecendo do outro lado do canal? Isso é a Alemanha. Um garoto alemão de 14 anos chamado German B. foi decapitado em Memmingen, Baviera. O corpo dele foi encontrado em um prédio abandonado perto da estação de trem. A morte foi causada por trauma violento no pescoço. Um garoto de 14 anos. Você também lembra o ocorrido na França na semana passada. Um garoto de 14 anos também foi assassinado por um grupo de imigrantes violentos. Kai Sali, de 37 anos, esse cara, um solicitante de asilo muçulmano pró-Palestina da Cisjordânia. Seu pedido de asilo foi negado em 2022, mas ele ficou na Alemanha com Duldung. Um estado tolerado. Um estado tolerado. O que significa que temos que tolerar essas pessoas. Por que a tolerância é algo tão virtuoso? Veja, quando você mexe com seus valores fundamentais, como o Estado de Direito, a liberdade de expressão em nome de, e introduz alguns novos valores como tolerância, culturalismo, diversidade. Quando você compromete seus valores fundamentais e os substitui por outros valores, acha que vai continuar sendo grandioso? Acha que vai continuar no topo do mundo? Claro que não. Algo precisa ceder. As democracias ocidentais têm atacado constantemente o mais fundamental dos valores ocidentais, a liberdade de expressão, em nome de fazer concessões a essas pessoas. Sabe, vamos simplesmente fazer concessões a essas pessoas. Você achou que nada iria acontecer. Achou que, se proibisse a crítica ao Islã, de alguma forma criaria uma utopia. Não, você não criou uma utopia. Vocês criaram enclaves islâmicos deploráveis em sociedades livres e liberais, permitindo que ele permanecesse porque as autoridades não conseguiram documentos de viagem para deportá-lo.
o que consideraram difícil demais. Reunir essas pessoas, colocá-las na traseira de uma van, levá-las até o cais mais próximo e levá-las para algum lugar. Não nos importamos. Entrem. Precisamos de tensão no exterior. Tenho certeza de que há várias ilhas perto da Grã-Bretanha. Criem centros de detenção nelas. Ou você mora lá ou retorna ao seu país. Sem passaporte? Não importa. Apenas diga de onde é. Vamos facilitar seu retorno. Caso contrário, você continua aqui. Também apoio a volta da pena de morte. Não me entenda mal sobre isso. Se você não quer gastar dinheiro público, ele já tinha condenações por delitos menores e foi morto a tiros pela polícia após atacar com faca durante a prisão. Esse canalha está morto. Ele também já tinha condenações anteriores, pessoal. Deixem-me contar até onde o Ocidente caiu. Quando cheguei à Austrália, em 2003, eu não me tornei residente permanente australiano, e minha residência permanente foi concedida em 2007, depois que me formei. Durante todo esse período, ao solicitar residência permanente na Austrália, você não recebe benefícios sociais, o que faz sentido, já que nunca foi considerado. Eu nunca nem pensei nisso. Eu nunca nem pensei que merecia receber benefícios sociais. Não, eu ia para a universidade durante o dia e trabalhava na Maya Chastain aos sábados e domingos e morava na casa do meu tio. Eu ganhava 300 ou 400 dólares por semana, o suficiente para pagar meu Met Card, como era chamado na época. Sem apoio do governo, e tudo bem para mim. Eu tinha pavor até de cometer infrações de trânsito porque achava que, se uma infração de trânsito fosse registrada no meu nome, isso mostraria meu mau caráter e eu talvez não conseguisse me tornar residente permanente. Eu morria de medo disso, e eu não tinha nenhum antecedente criminal. Ainda não tenho antecedentes criminais. E esse era o entendimento, esses eram os padrões. Mas olhem os padrões agora, pessoal. Você pode ter condenações leves. Sabe, você agrediu alguém, assediou alguém, você ainda pode permanecer sob estadia tolerante. E o cara provavelmente estava recebendo algum tipo de auxílio do governo também. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Isso aconteceu no Reino Unido. Veja só. Veja só. Um imigrante que nem sequer fala inglês e recebe um intérprete ganha as chaves do seu novo apartamento financiado pelos contribuintes em Aberdeen, na Escócia. Olha isso. Ela está muito feliz. As chaves da sua casa. Enquanto eu não consigo um financiamento com esse salário minúsculo. Essa é a nossa nova geração. Eles são totalmente malucos, totalmente doutrinados. Estou animada. Obrigada. Prazer em conhecer você. Tudo bem se gostar. Se ele é bom ou vai cometer um crime, as chances estão contra ele, mas isso não importa. Conheço pessoas que atuam em programas de assistência social no Reino Unido. Eles dizem que há um suprimento interminável dessas mulheres do Paquistão, ou de Bangladesh, ou do Afeganistão, que são expulsas por seus maridos. E elas vêm até nós, e nós damos casas para elas em Londres, no centro de Londres, onde há pessoas. Você sabe quantas pessoas pobres existem? Pessoas pobres economicamente, não apenas pessoas pobres por falta de oportunidades, mas pobres porque não têm qualificação. Essas mulheres não conseguem fazer isso. Elas nem conseguem falar inglês. O que ela vai fazer? Ela é médica, engenheira. O que ela vai fazer? Ela nem vai conseguir fazer trabalho braçal. Por que fazer trabalho braçal se pode simplesmente fazer isso? Você pode simplesmente conseguir um teto de graça sobre sua cabeça. Você sabe quantas pessoas existem? Quantas pessoas pobres, economicamente inviáveis existem no terceiro mundo? Mais de 1 bilhão de pessoas vivem na África, Paquistão e Bangladesh. Você poderia trazer todos eles para cá. Você pode continuar sugando os contribuintes até o ponto em que 1 milhão de britânicos brancos deixaram a Grã-Bretanha nos últimos anos, nos últimos 4 anos mais ou menos. Sim, quase 1 bilhão de pessoas, 992 mil cidadãos britânicos deixaram o Reino Unido nos últimos 5 anos. Sim, a maioria deles não eram esses somalis ou afegãos ou, bem, você sabe, pessoas do terceiro mundo. Não, a maioria era britânica, bem paga, pagadora de impostos. Agora estão sendo esfaqueados, crianças assassinadas, meninas estupradas e estão indo embora. Você pode continuar trazendo esses milhões e milhões de pessoas economicamente analfabetas e eles estão até arruinando o interior britânico. Isso parte meu coração. Isso parte meu coração. Este é o infame e belo interior britânico. Coberto por mulheres de hijab, niqab e pessoas do terceiro mundo. Não é um ataque a elas, apenas buscam uma vida melhor. Elas virão, e se sua utopia comunista de bem-estar social der dinheiro de graça, elas vão aceitar. Olha, se eu tivesse vindo para a Grã-Bretanha, se eu tivesse vindo para a Austrália, que se parecesse com a Grã-Bretanha de hoje, eu também teria aceitado o dinheiro. Quem diz não para dinheiro?
Ninguém diz, você não pode culpar essas pessoas. Você só pode culpar a sua própria sociedade, a sua própria comunidade e os seus próprios políticos por fazerem isso. Isso é insustentável. Olha isso. É isso que eles dizem. Então, essa é a Mesquita Green Lane? Certo, é. Ok, então, nessa mesquita, eu assisti a um vídeo de um imã ensinando os homens como apedrejar suas esposas. Tem um vídeo disso. Sim, tem um vídeo disso. Ele mostra, você quer ver o vídeo disso? Sim, claro. Olha, eu não acredito nisso. Sim, alguém. Eu não acredito nisso. O que disse que você deve apedrejar sua esposa? Sim? A menos que. Viu, lembra? Isso na verdade é muito comum. Está no Alcorão também. Tem outra coisa. Espera. Desculpe, essa não está no Alcorão. Segundo as tradições muçulmanas, o versículo foi originalmente incluído no Alcorão, mas uma cabra veio e comeu. Então, muçulmanos mais moderados vão te dizer que Alá mudou de ideia. É por isso que ele enviou a cabra. Ele enviou uma cabra para comer isso. Porque essa era a maneira de Alá expulsar isso, abrogar esse versículo. Mas isso está no Hadith. Maomé participou do apedrejamento de algumas mulheres adúlteras. Então talvez eu esteja errado. Sim, existe uma punição para a mulher. Sim, se ela cometer adultério. Sim, correto. Serve exatamente pra isso. Ok, sim, isso é. E então tudo bem. Isso é para o adultério, caso ela esteja errada. Sim, ela está errada. Ela está fazendo algo errado. Ela está transando com alguém fora do casamento, sabe? E aí dizem, o que você quer dizer com o Islã não ser compatível com a civilização ocidental? Não é Esses não são valores ocidentais. Nós não queimamos bruxas na fogueira. Nós não apedrejamos adúlteros até a morte. A Austrália adotou o divórcio sem necessidade de culpa. O divórcio sem culpa. Lá nos anos 70, não nos importamos se a esposa traiu o marido. Isso é irrelevante. Mas vocês estão trazendo pessoas que realmente acreditam que se ela traiu, então ela deveria ser apedrejada até a morte. A esquerda não vai parar por nada. Por isso acredito que o tempo para debate acabou. Eles não vão descansar até que toda a civilização ocidental caia diante dessas pessoas. Olhe para isso. Isso acabou de acontecer em Brisbane. Eles tomaram conta. Olhe para isso. O que aconteceu em Brisbane. O jeito ala nós, xiitas. E, aliás, esses são xiitas, tá? Até agora, a gente temia os sunitas. A maioria dos ataques terroristas, como 11 de setembro, Al-Qaeda, ISIS e Boko Haram, são de organizações sunitas. Os xiitas, em grande parte, ficaram longe de atividades terroristas, mas isso não quer dizer que eles não queiram derrubar a civilização ocidental. Isso não quer dizer que eles vão se assimilar perfeitamente ao nosso modo de vida. Eles não vão. Havia muito mais. Houve mais 2 casos de algo acontecendo? Ok, deixa eu, ok. Muito rápido, dá uma olhada nisso. Isso aconteceu na Itália. Uma caçada humana. Olha esse belo italiano. Uma caçada humana foi iniciada em Roma para encontrar o invasor bengalês Shahadat Hussain, de 43 anos depois que uma família inteira foi assassinada a golpes de cutelo em um terrível triplo homicídio. Então, ele invadiu a casa deles. Ele matou o pai, matou a mãe e matou o filho deles de 5 anos. E o governo do Reino Unido, impulsionado por Shabana Mahmood, agora está oferecendo 100 e 350 libras por mês para abrigar um refugiado. Esse é o risco que você está correndo. Olhe para isso. Lembra disso? Você provavelmente não vai lembrar disso, pois esses ataques e condenações estão fora de controle. Até eu esqueço, mas lembro do rosto dele porque este é ele, quando foi condenado a, não muito tempo, 10, 15 anos por estuprar uma mulher em grupo em uma praia de Brighton no início deste ano. E também não é um caso antigo. Ele é marroquino. Eu me lembro dele pelos dentes e sorriso feios. Foi revelado que os imigrantes ilegais responsáveis pelo estupro coletivo de uma mulher em Brighton Beach receberam 60 mil libras do dinheiro dos contribuintes britânicos em assistência jurídica. O sistema está quebrado. Estou extremamente inclinado. A Grã-Bretanha não tem constituição, mas penso em suspendê-la. Precisamos de um líder. Suspenda tudo. Prenda, reúna e deporta-os, levando-os para centros de detenção offshore. Deixe-os lá e dê uma escolha para eles. Ou voltam para casa, ou não vão entrar aqui. Na verdade, eu criei um plano de 6 pontos. Provavelmente vou falar sobre isso em um outro vídeo. Mas é isso, pessoal. Isso aconteceu no fim de semana. Já enriqueceram? E eu posso garantir para vocês, isso não é nem 20% do que realmente aconteceu nos últimos 2 dias pela Europa e pelo Reino Unido, porque nem tudo é noticiado, nem tudo é registrado.